Nesse vídeo a gente vai ver outro método de determinar ΔH de reação, que é através da medida num calorímetro. Então esse método é bem utilizado quando a gente consegue queimar a substância que quer determinar o ΔH. Nos casos a reação de queima, a reação de combustão, né? Então toda substância que a gente consegue queimar facilmente, principalmente moléculas orgânicas, né? Essas moléculas orgânicas reagem facilmente com O2, formando CO2 e água, a gente consegue determinar o ΔH de maneira relativamente fácil num calorímetro, medindo o calor de combustão. A gente mede o calor que é gerado nessa reação química. E aqui está de maneira bem simples o aparato de uma bomba calorimétrica, que é um tipo de calorímetro. No material de apoio tem um exemplo de um experimento bem simples de ensino médio, como fazer um experimento de calorimetria para determinar o calor de uma reação. E também tem um vídeo de um calorímetro mais profissional. Tá? Então aqui na esquerda a gente tem uma foto de uma bomba calorimétrica, né? E aqui uma representação. Então o que contém aqui nessa bomba calorimétrica? Né? A gente tem um recipiente fechado aqui com volume constante, né? O volume aqui do frasco não varia, então uma queima a volume constante. A gente tem aqui uns fios, né, de ignição que vão dar a faísca para a reação de queima. Aqui dentro desse volume a gente enche ele de oxigênio, né? Então a gente tem uma entrada de oxigênio aqui. Então qual que é a ideia? Né? A gente aqui coloca a amostra nesse espaço. A ideia é a gente coloca essa amostra orgânica na presença de um monte de O2 e incide uma faísca aqui por esses fios. E daí vai ocorrer a reação de queima da substância aqui nesse espaço. Então qual é a ideia desse processo? A ideia aqui nesse processo é que a reação de queima vai liberar energia na forma de calor. Essa energia na forma de calor vai ser absorvida pela água em volta aqui do calorímetro, dentro do dispositivo, né? Na verdade tudo isso é o calorímetro. Então a energia liberada na forma de calor da reação vai esquentar a água em torno aqui, vai aumentar a temperatura da água e a gente vai medir esse aumento de temperatura da água. E sabendo o aumento da temperatura da água, e sabendo a capacidade calorífica do calorímetro, a gente pode determinar o calor cedido pela reação, que é volume constante, o calor é igual a CVM ΔT. Então se a gente mede o ΔT e a gente conhece o CVM, a gente pode determinar o calor, né? Ou de maneira semelhante, se a gente conhece o CV, né? E sabendo o ΔT, a gente pode determinar aqui o Q. Então, aqui tem uma maneira de determinar o calor, né, para algumas propriedades do aparelho, né, que a gente pode medir facilmente, como por exemplo, o calor aqui na verdade está escrito em termos da diferença de potencial elétrico incidido pelo calorímetro, isso é algo que a gente sabe pelo aparelho. Aqui a corrente que incide sobre o dispositivo e aqui o tempo. Né. Isso aqui é outra maneira de determinar o calor, né, só que na forma, digamos, um material elétrico. Né. Então, sabendo aqui a diferença de potencial do aparelho, a corrente e o tempo, sabendo aqui as medidas de entrada do aparelho, né, que a gente coloca, que a gente determina em relação ao calorímetro, a gente pode determinar o quê? Aqui tem um exemplo bem simples que eu vou resolver para vocês agora. Então vamos resolver esse exemplo. Um experimento para medir o calor liberado pela combustão de um alimento. O composto foi queimado em calorímetro, a temperatura aumentou de 3,22 graus Celsius. Esse é o ΔT. Quando uma corrente de 1,23 A e uma fonte de 12 volts percorreu um aquecedor no mesmo calorímetro por 156 segundos, a temperatura aumentou de 4,47 graus Celsius. Qual é o conteúdo energético nutriente, considerando como o calor liberado pela reação de combustão? Então, como é que funciona esse exercício aqui? Né? A gente tem primeiro a queima de um alimento e a gente determina o ΔT. Então, a gente quer saber o delta, deixa eu mudar a cor aqui. A gente quer saber o Q, né? A gente quer saber esse cara aqui. E a gente determinou o ΔT na queima do alimento, essa primeira parte até aqui, né? O problema é que a gente não sabe o valor de C, né? A gente não sabe a capacidade calorífica do calorímetro. E é isso que a gente determina nessa segunda parte aqui do exercício. Porque o calor do aparelho, que é C ΔT, calor é igual a potência vezes o tempo, porque a potência fornecida pelo aparelho é igual a energia dividido por tempo.
Então, a energia é a potência vezes tempo. E nesse caso, a potência pode ser calculada com a diferença de potencial vezes a corrente. Então, a gente tem essa fórmula aqui que eu tinha colocado no slide. O calor fornecido pelo aparelho é igual à diferença de potencial vezes a corrente vezes o tempo. Então, com essa fórmula aqui, a gente pode calcular a capacidade calorífica do calorímetro, né? Porque a gente tem o ΔT, quando a gente liga o calorímetro sem alimento. A gente tem a diferença de potencial que precisa para gerar essa diferença de temperatura. A gente tem a corrente, que é aqui a diferença de potencial, aqui a corrente incidida no aparelho. E aqui tem o tempo, né? Que essa corrente está sendo incidida no aparelho. Então a gente tem todas as ferramentas para calcular o C. O C, a capacidade calorífica do calorímetro, vai ser igual a ΔΦ I T dividido por ΔT. Bem, todas essas unidades já são internacionais, tá? 12 volts. O ampere também já é uma unidade internacional. O segundo, nesse caso também. Tudo isso dividido por 4,47 graus Celsius. Que é a variação de temperatura quando a gente só tem um calorímetro, né? Sem nenhum alimento ali. Deixa eu só apagar aqui, ficou feio. Bem, agora eu tenho que pegar minha cola para ver o resultado dessa conta aí. Bem, então, segundo minhas contas aqui, esse C vai ser 2.302,5 Joule dividido por 4,47 graus Celsius. Aqui vai dar Joule porque Volt é Joule por carga, tá? Ampere é carga por segundo. Então, Coulomb vai cortar, né, que é a unidade de carga. Segundo vai cortar aqui, vai sobrar só o Joule. Enfim, no final das contas, a capacidade calorífica do calorímetro é igual a 515,1 Joule por grau Celsius. Esse é um problema comum nesses exercícios de calorimetria, tá? A gente determinar a capacidade calorífica do calorímetro antes de determinar o que realmente o exercício pede, tá? Claro que no trabalho de laboratório, essa capacidade calorífica do calorímetro já vem determinada, né? Ou vocês padronizam uma vez, um certo período de tempo, né? Digamos uma vez a cada 6 meses, mas é um processo relativamente tranquilo, o aparelho em geral faz automático. Tá? Agora que a gente sabe o Czão, a gente pode calcular o que liberado pela reação, né? Que o Czão, a capacidade calorífica do calorímetro, é 515,1 Joule por grau Celsius. E a variação de temperatura com a reação foi esse 3,22. Né? Lembrando que a segunda etapa foi só para determinar a capacidade calorífica do calorímetro. Isso aí vai dar 1658,7 Joule. E era isso, tá? Então existem duas partes. Bem, como eu tinha falado anteriormente, né, ΔH e combustão sempre são negativos, né? Então por que o Q aqui deu positivo? O Q aí deu positivo por causa do seguinte, né? Sempre a energia liberada ou absorvida pela reação vai ser menos a energia absorvida pelo calorímetro. Sempre esses valores vão ser trocados. Por que isso? Porque se a reação está liberando energia, é o calorímetro que vai receber. Se a reação está absorvendo energia, é o calorímetro que vai ceder energia para a reação. Então sempre tem essa relação inversa. Tá? O calor absorvido ou liberado pela reação vai ser menos o calor absorvido ou liberado pelo calorímetro. Então esse Q aqui, na verdade, é o calor que é absorvido pelo calorímetro. O calor liberado pela reação vai ser igual a menos 1658,7 Joule. Sempre tem essa relação inversa. Tá bom? Como a gente vai ver num segundo exemplo daqui a pouco. Tá? Então esse é o segundo exemplo. A combustão de 2,016 gramas de glicose sólida a 25 graus Celsius, uma bomba calorimétrica diabática, capacidade calorífica de 9.550 Joule por Kelvin, dá aumento de temperatura de 3,282 graus Celsius. Determine ΔU da glicose sólida. Então, como eu tinha comentado, né, o calor liberado pela reação vai ser menos o calor absorvido pelo calorímetro. Tudo que a reação liberar, o calorímetro vai receber.
que a ideia do calorímetro, né, que é um sistema fechado. Ali dentro do calorímetro, a gente tem um sistema isolado, desculpa. Dentro do calorímetro, a gente tem ΔU igual a zero. Que a ideia é que todo o calor que é liberado dentro na reação é absorvido pelo calorímetro. Então, dentro do calorímetro, não há variação de energia interna. Tudo que acontece no calorímetro fica no calorímetro, digamos assim. Então, a primeira coisa é calcular o Q do calorímetro. A energia absorvida pelo calorímetro vai ser igual à capacidade calorífica do calorímetro. Deixa eu escrever aqui explicitamente. C ΔT. Essa vai ser sempre a fórmula do calorímetro. Né? Como eu falei, muitas vezes o C não é dado. Nesse caso aqui, o C já é dado, não precisa determinar. Então, a capacidade calorífica do calorímetro é 1950 Joule por Kelvin. O ΔT observado é 3,282 graus Celsius. Aqui não se preocupa, tá? Porque a diferença de 1 grau Celsius é igual à diferença de 1 grau Kelvin, tá? Se vocês quiserem, por exemplo, pense o seguinte, se forem converter a temperatura no início e a temperatura no fim de Celsius para Kelvin, calcular o ΔT vai ser o mesmo. Então a moral da história é que não importa se aqui é o Joule por Kelvin ou o Joule por grau Celsius, tá? Nesse caso aqui específico, claro. Então essa multiplicação vai dar cerca de 31,34 kJ. Tá? E isso para essa massa de 2,16 gramas de glicose. E não sei se vocês perceberam nos vídeos anteriores, né, mas os ΔH de reação sempre são por mol. Então não vai ter como escapar, a gente tem que calcular o número de mols de glicose. A massa molar da glicose é cerca de 180 gramas por mol. Então o número de mols em 2 gramas de glicose é cerca de 0,0112 mol. Ok, agora como é que a gente faz para calcular o ΔU dessa reação? ΔU dessa reação, que é igual ao Q, né? É igual ao menos a energia absorvida pelo calorímetro, que é 31,34 kJ, dividido pelo número de mols, 0,0112 mol. Isso vai dar cerca de menos 2.801 kJ mol. Dei uma conferida aqui porque a minha letra está tão feia que eu não consigo ver se realmente é isso aí, tá? Então é só isso, tá? Você tem que tomar cuidado que sempre o calor absorvido pelo calorímetro é menos o calor liberado pela reação. E os ΔUs e ΔH são sempre por mol, tá? Então se a queima não foi de 1 mol, foi de uma massa de substância, você tem que calcular o número de mols e dividir o calor liberado pelo número de mols.